Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da Oficina Terapêutica do Criar. Nessa aula vamos abordar um tema muito importante. Quando vamos buscar o autoconhecimento, muitas vezes enfrentamos uma dificuldade terrível. Por quê? Porque você vai lá na palestra, no encontro, na meditação, você vai todo empolgado. Vou aprender, vou conhecer novas pessoas, vou crescer, vou me abrir para o novo. Chegando lá eu vou descobrir coisas diferentes. Só que o que acontece? Muitas vezes você é bloqueado no meio do caminho. Por quê? Porque aquilo que o terapeuta, o palestrante traz, parece ir contra as suas crenças, contra a sua fé, contra aquilo que você realmente e verdadeiramente acredita. E por que acontece isso? Porque todos nós temos uma família, pai, mãe, avós, tios, tias, irmãos, uma religião, passamos pela igreja, catequese, escola, empresa, e muitas vezes essas instituições, elas têm crenças e valores. Você tem suas crenças e seus valores. E quando chega no autoconhecimento, parece que aquilo que a pessoa te traz vai contra o que você realmente acredita, tá? E aí começa a haver uma batalha. Talvez você querendo provar algo para aquele terapeuta querendo te convencer de algo, e começa aquele atrito, tá? E eu quero dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? As suas crenças são as suas crenças. O autoconhecimento também tem o seu jeito de ensinar e de aprender, né? E quando nós vamos para o autoconhecimento, é importante você entender que é apenas mais um ponto de vista sobre determinado assunto, determinado tema. Não é a verdade absoluta, né? Mas enquanto nós não entendemos isso, muitas vezes nós vamos desanimando. Nós trocamos de terapeuta, vamos atrás de outra técnica e os problemas continuam. Por quê? Porque a gente precisa entender que terapia não é oração. Terapia não é religião. Por quê? Porque muitas vezes nós confundimos e aí fica muito difícil você se desenvolver, você alcançar a sua meta e o seu objetivo, que é melhorar muitas vezes algum aspecto do seu relacionamento, da sua vida profissional, do seu relacionamento consigo mesmo, com a sua autoestima, tá? Então é importante você entender isso. Por que eu falo isso? Certa vez uma amiga minha me ligou e começamos a conversar e ela disse: você trabalha com terapia? Que legal! Pois é, eu também busquei uma terapeuta aqui que ela é sensacional. E ela começou a falar sobre a terapia. E aí eu achei o máximo, né? Porque eu falei, olha que legal a abertura dela e tal. Porém, chegou no final da conversa, ela disse, e eu gostei tanto porque, veja, ela é uma terapeuta diferenciada. Ela é de muita oração, muita oração, muita oração. Naquele momento eu pensei, poxa, eu acho que ela confundiu, que terapia não é oração, né? E quando a gente mistura as coisas, fica complicado você entender o seu desenvolvimento e você ir para frente, tá? Tá, Diego, então significa que eu tenho que parar com a minha fé, com a minha oração? Ao contrário, você deve continuar. A sua fé, a sua crença, ela é verdadeira, né? O autoconhecimento deve andar junto, né? Nem mais nem menos, né? Isso é desenvolvimento humano. O problema é quando você acha, por exemplo, que você vai desenvolver algo ou curar algo só com a sua oração. Muitas vezes vai precisar de algo a mais, tá bom? Mas isso não significa abandonar sua religião, sua crença, sua família. Nada a ver com isso, tá certo? Por isso é importante você entender 5 aspectos, tá? Que vão ajudar você a definir isso, a separar o joio do trigo. Então vamos lá. Terapia. Identificar o problema. Saber exatamente o que está acontecendo. Tá? Segundo, reconhecer a raiz do problema. Da onde que veio aquele problema. Não basta só você identificar que é uma dor de cabeça. Da onde que vem essa dor de cabeça. Né? Explicar o porquê dessa dor de cabeça. O que está te levando a repetir isso. Né? E a partir disso, gerar um movimento. Ou seja,
fazer uma ação para solucionar o seu problema. Não ficar só olhando, é um problema, então eu quero me afastar disso. Não, você vai fazer um movimento. O que é movimento? Movimento é um passo a passo que o terapeuta vai te proporcionar, que se você praticar de forma verdadeira, vai gerar alívio, tá? E por último, autorresponsabilidade e executar tarefas. Então, se o terapeuta pedir para você meditar, é importante você seguir esse ensinamento, né? Comer coisas mais leves é importante. Às vezes fazer uma viagem é importante você replanejar algumas coisas, tá? E isso não vai atrapalhar a sua oração e nem sua religião, né? Mas não adianta você abandonar o processo no meio porque você acredita que aquilo vai atrapalhar a sua oração, né? Ou que, por exemplo, que só você fazendo oração vai resolver sua vida. Presta atenção, autoconhecimento anda de mão dada com a sua história de vida, tá? Então, basta você entender essa diferença, tá? Que eu tenho certeza que você vai ficar em paz e sim, vai se desenvolver cada vez mais. Gente, fez sentido esse bate-papo? Eu acho importante a gente esclarecer as dúvidas. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima aula.